O objetivo desse experimento, como o título indica, é analisar a equivalência entre o filtro casado e o correlator. A gente tem aqui um transmissor que gera na sua saída esse sinal em vermelho, portanto uma sequência de pulsos antipodais, sendo o pulso positivo a representação do bit 1 e o pulso negativo a representação do bit 0. Como nós aprendemos em sala, o formato do pulso, nesse caso, se assemelha a uma função gaussiana, truncada no intervalo de símbolo, que nesse caso, como a sinalização é binária, corresponde ao intervalo de bit. E aqui também dá para a gente perceber que se o intervalo de símbolo, que é igual ao intervalo de bit, é de 1 segundo, portanto, a minha taxa de transmissão é de 1 bit por segundo. Esse sinal transmitido é corrompido com ruído aditivo gaussiano branco, gerando com o sinal recebido essa forma de onda. E é desta forma de onda que o receptor vai tentar extrair a informação transmitida, ou seja, a sequência de bits transmitidos. Eu tenho dois receptores que funcionam aqui de maneira completamente independente. Um receptor com filtro casado e outro receptor com correlator. Quem é o filtro casado? O filtro casado é um filtro cuja resposta ao impulso está casada, como o nome indica, com o formato de pulso de transmissão. E como a gente determina a resposta ao impulso do filtro casado? A gente pode aqui isolar o formato de pulso de transmissão, que é a própria resposta ao impulso do filtro de transmissão. Então eu encontro o filtro casado com esse formato de pulso, espelhando horizontalmente essa função e depois deslocando ela de t maiúsculo segundos para a direita, multiplicando por uma constante qualquer, k, desde que seja diferente de zero. Se eu fizer o espelhamento horizontal dessa função e deslocá-la de t maiúsculo segundos para a direita, eu vou obter exatamente a mesma função. E o que significa isso? Significa que neste caso específico, em que o pulso transmitido é simétrico em relação ao seu centro, veja que a parte da esquerda do pulso é igual à da direita, sempre que isso acontecer, a resposta ao impulso do filtro casado vai ser idêntica à resposta ao impulso do filtro de transmissão. E embaixo eu tenho um correlator. O que o correlator faz? Ele multiplica o sinal recebido por réplicas do formato de pulso de transmissão e integra o resultado. Esse integrador é um integrador especial no seguinte sentido: ele integra o resultado da multiplicação dos sinais de entrada e após o período de integração ele é zerado, ele é resetado. Por isso o nome Integrate and Dump. O dump está associado justamente a esse reset analógico do integrador. A saída desse integrador está sendo multiplicada por um fator de escala para simular aquele fator de escala K que aparece tanto no filtro casado quanto no correlator. Ok? O que a gente tem aqui na entrada do correlator, então? O sinal recebido, obviamente, e réplicas do formato de pulso de transmissão. Vou desligar esse plot e conectar aqui para a gente ver como são essas réplicas. Então tá aí. Ou seja, a cada intervalo de bit, a cada intervalo de símbolo, mesma coisa nesse caso, eu tenho uma réplica do pulso de transmissão sendo gerada. Veja que não é uma réplica do sinal transmitido, é uma réplica do formato de pulso de transmissão. E a cada intervalo
de símbolo, eu faço a correlação do sinal recebido com essa sequência de pulsos de transmissão. Ok? Bom, daqui para frente, ou seja, as saídas do filtro casado e do correlator são processadas exatamente da mesma maneira. Eu tenho um amostrador com retenção, tanto aqui quanto aqui. Esse bloco é o gerador de clock, de temporização, que define os instantes de amostragem, ou seja, aqui eu tenho pulsos que controlam o amostrador, e como a taxa de símbolos é de 1 símbolo por segundo, obviamente esses pulsos são gerados 1 a cada segundo. Em resumo, sempre a saída do filtro casado ou do correlator vai ser amostrada numa taxa igual à taxa de símbolos. Então eu colho amostras tanto da saída do filtro casado quanto do correlator, e nesses dois blocos aqui, que estão sendo chamados de decisão, eu faço a comparação do valor da amostra com o limiar de decisão. Nesse exemplo, o limiar de decisão é 0, ou seja, se a amostra de saída do filtro casado ou do correlator for maior do que 0, na saída do elemento de decisão eu tenho o bit 1. Se a amostra na entrada do filtro, na saída do filtro casado ou do correlator, após a retenção, a amostragem com a retenção for negativa, na saída do dispositivo de decisão eu tenho o bit 0. Ok? Bom, o que eu tenho de configuração aqui? No transmissor eu tenho a opção de habilitar e desabilitar. No canal AWGN eu tenho a opção de produzir algum ganho ou atenuação. Esse valor aqui, portanto, se for maior que 1, representa um ganho, se for menor que 1, uma atenuação do canal. Aqui eu posso configurar a densidade espectral de potência unilateral do ruído branco, ou seja, qual é o nível da densidade espectral de potência do ruído a partir da frequência de 0 Hz. Então, nesse exemplo específico aqui, ela está configurada para 0,001 watts por Hz. E aqui eu tenho a opção de habilitar ou não o ruído. No correlator, eu tenho também a opção de ajustar o fator de escala, assim como no filtro casado. Vale ressaltar aqui que o fator de escala ele altera todo o sinal aplicado à entrada, seja do filtro casado ou do correlator. Em outras palavras, o fator de escala ele altera tanto o sinal, a parcela de sinal presente no sinal recebido, quanto a parcela de ruído, tanto no correlator quanto no filtro casado. Em outras palavras, esse fator de escala ele não altera a relação sinal-ruído. Portanto, qualquer fator de escala sempre vai produzir amplitudes diferentes nas saídas, mas o desempenho não vai ser alterado porque a relação sinal-ruído não é modificada. Os plots, bom, nós já vimos esse plot, que representa os símbolos transmitidos. Esse plot nós já vimos que é o sinal recebido. Esse plot, aqui na parte superior direita, mostra em vermelho a forma de onda de saída do filtro casado e em azul a forma de onda após a amostragem com retenção da forma de onda em vermelho. De maneira similar, esse plot inferior direito mostra a forma de onda de saída do correlator e a sequência de amostras com retenção dessa sequência, dessa forma de onda de saída do correlator. A primeira coisa que a gente pode observar aqui, mesmo sem ampliar essas formas de onda, é que as formas de onda em vermelho, tanto no gráfico aqui quanto aqui, são bastante diferentes, o que faz sentido, já que a forma de onda em vermelho aqui é a saída do filtro casado e a forma de onda em vermelho aqui é a saída do correlator. Filtro casado e correlator são dispositivos completamente diferentes. Um é, obviamente, um filtro e o outro é um multiplicador seguido de um integrador, ou seja, os circuitos são diferentes,
o que justifica as formas de onda vermelhas diferentes. No entanto, o que a gente já percebe mesmo sem ampliar os gráficos? A forma de onda em azul, que corresponde às amostras da forma de onda em vermelha, aqui em cima ela é idêntica à forma de onda em azul aqui embaixo, que corresponde às amostras da saída do correlator. E é por essa razão que esses dispositivos são equivalentes, ou seja, embora as suas formas de onda não sejam iguais, as amostras dessas formas de onda, quando colhidas no momento correto, que é esse que está sendo realizado aqui na simulação, têm exatamente o mesmo valor. Se eu desconectar essa saída vermelha aqui, ou essa entrada vermelha, melhor dizendo, e conectar na saída do amostrador do correlator e executar a simulação, perceba que eu estou vendo aqui praticamente uma única forma de onda. O que significa isso? Que tanto as amostras de saída do correlator quanto do filtro casado são idênticas. Vou tirar o grid aqui para facilitar um pouquinho a visualização. Ok? Bom, aproveitando essa forma de onda aqui, o que a gente percebe? Que ela contém valores positivos que estão variando, mas variando pouco, e valores negativos que estão variando, mas estão variando pouco. Se eu desligar o ruído, desabilitar o ruído e verificar novamente as saídas do correlator e do filtro casado após a amostragem, o que eu percebo agora é que as amostras positivas são sempre, ou têm sempre o mesmo valor, e as negativas têm sempre o mesmo valor. E isso está acontecendo porque o ruído não está afetando em absolutamente nada o resultado. Esse valor inicial nulo aqui, ele não tem utilidade no seguinte sentido. A primeira amostra válida na saída do correlator, ela só aparece depois do primeiro intervalo de integração, ou seja, depois desse intervalo aqui. E a mesma coisa acontece com o filtro casado. A primeira amostra válida na saída do filtro casado acontece somente depois de um intervalo de tempo correspondente ao tempo de símbolo, a duração de símbolo. Então, por isso esse valor nulo aqui. Então, a partir de 1 segundo é que eu tenho amostras válidas. E nesse caso específico, como não há ruído, nunca os pulsos positivos vão se converter em amostras negativas e nunca os pulsos negativos vão se converter em amostras positivas, ou seja, não vai haver erro. E isso pode ser visto aqui, nesse gráfico. Vou tirar o grid aqui para facilitar. Onde eu tenho em verde a sequência de bits transmitidos, em azul a sequência de bits recuperada pelo receptor com o correlator e em vermelho a sequência de bits recuperada pelo receptor com o filtro casado. Então dá para perceber que as três formas de onda são idênticas. Okay? Agora eu vou habilitar o ruído e vou, ao mesmo tempo, aumentar a sua intensidade, olhando mais uma vez para as amostras de saída do filtro casado e do correlator. O que eu percebo agora? Que as amostras, tanto positivas quanto negativas, passaram agora a ter maior variação. E é assim que o ruído começa a contaminar as amostras na entrada do dispositivo de decisão. Essas amostras, como nós vimos em sala de aula, são denominadas de variáveis de decisão. Quanto maior a intensidade do ruído, mais os valores das amostras variam. O ruído pode ser tão grande a ponto de fazer com que essas variações mudem a polaridade esperada da amostra. Em outras palavras, eu transmito um pulso positivo, representando o bit 1, e eu espero então que a amostra de saída do correlator do filtro casado seja positiva. Porém, o ruído pode ser tão forte a ponto de transformar essa amostra num valor negativo, e é aí que acontece o erro. O erro ocorre no sentido contrário também, ou seja, o ruído transformando amostras negativas em positivas. Vamos continuar no outro